Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A censura, a propaganda, o controle da comunicação social sempre foram ferramentas que Estados totalitários gostam de controlar e de utilizar sempre que é necessário orientar os seus cidadãos numa determinada narrativa. E olhe que estar a dizer Estados totalitários neste momento seria um understatement, porque na realidade vemos as grandes democracias liberais a babar-se para controlar aquilo que é a chamada narrativa oficial, a babar-se para poder transmitir a todos os cidadãos aquilo que eles consideram ser a verdade, o seu lado dos acontecimentos. Na realidade, o verdadeiro e factual acontecimento. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Temos que analisar, de facto, aquilo que é a realidade das notícias que chegam até às nossas casas. Porque há um fenómeno que veio para ficar. Não é só nas grandes plataformas de comunicação social que ouvimos realmente as notícias. Há quem diga que, por exemplo, nessas plataformas o que ouvimos é propaganda. É uma qualquer agenda que está previamente preparada, que até os adjetivos são os mesmos, os verbos são os mesmos e também os rótulos que são colocados àqueles que são anti-narrativa oficial. E isso coloca-nos, obviamente, numa encruzilhada. Onde é que está a verdade? Não se preocupem, porque eles deram-nos a solução. Agora existem os chamados fact-checkers, os arautos da verdade, aqueles que defendem a verdade, porque a verdade que nós dizemos é a absoluta. Mas quem é que faz o fact-checking aos fact-checkers? É você? Sou eu? Não. São se calhar outros cidadãos que realmente, utilizando as redes sociais, mostram o outro lado da notícia. E muitas vezes esse é que é o verdadeiro lado. Digo eu, que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, hoje o nosso convidado é uma estreia absoluta no Isto é o Povo a Falar. Já há algum tempo que seguíamos o trabalho deste nosso convidado. Ainda não tinha existido a oportunidade para o ter aqui à mesa connosco, mas desta feita é que foi Sérgio Tavares, o fundador e a cara e voz do canal Sérgio Tavares. Muito boa noite, Sérgio. Obrigado por estares aqui connosco uma vez mais. Olha, normalmente eu nestas minhas notas iniciais é como se fosse a minha catarse em relação a tudo aquilo que anda a acontecer. E eu, como já tenho alguns anos disto, fico surpreendido que em 2024 censura, propaganda, narrativas controladas seja um tema. É de facto ainda um tema? Sem dúvida. João Nuno Pinto, muito obrigado aqui pelo convite, pelo projeto, por este estúdio incrível e por este programa incrível, por a introdução maravilhosa que fizeste, na qual me revi a 100%. Com certeza que a censura, as narrativas, a propaganda, tudo isto aqui é um tema agora cada vez mais válido, porque basta olhar para a televisão, até em silêncio, até com a televisão desligada, basta olhar para os rodapés, basta ver os comentadores escolhidos a dedo pelas televisões. E nós percebemos que o objetivo é manipular, mas nitidamente é propaganda governamental, propaganda para manipular o pensamento das pessoas num certo sentido. Basta ver agora as eleições que tivemos em França, onde o partido de Le Pen, que é um partido conservador, que defende a família, defende os valores, defende a soberania nacional, defende a moralidade, para toda a imprensa era sempre rotulado extrema-direita, um rótulo bicho-papão. Para quem vê, tenham medo,
tenham muito medo. Ora, qual é que é o interesse disso? É mexer com o subconsciente das pessoas para que as pessoas realmente desconfiem, olhem que eles vão ser maus, olhem que eles vão fazer muito mal. Quando é o oposto, é um partido que supostamente é conservador e que quer pôr ordem neste caos, nesta perversão que estamos a viver. E por isso isso é cada vez mais pertinente, porque há cada vez mais pessoas que já percebem que, de facto, passa-se alguma coisa com estas televisões, com este jornalismo, com esta imprensa. O que não é de estranhar, porque eles têm os seus... São televisões privadas, têm interesses, servem interesses. Agora, há quem, isso é um tema que tínhamos aqui muito para falar. Muito bem. Olha, Sérgio, ainda antes de continuarmos a expandir sobre esta temática, obviamente nós não tínhamos conhecimento de que ia sair uma reportagem, não é? Do Expresso, onde tu apareces mencionado. Se fosse qualquer outro jornal, se calhar eu teria que te dar os parabéns, sendo no Expresso. Estou preocupado, e o que é que eles mencionam ali? Saiu ontem, foi uma notícia fresquinha onde eu percebi que sou radical. Ou seja, sou radical porquê? Porque defendo os valores tradicionais da família, esta perversão da ideologia, contra esta perversão da ideologia de género, defendo uma imigração regulada, equilibrada, que não ponha em causa a soberania das pessoas, nem a segurança das pessoas, defendo a liberdade de expressão, defendo o livre-arbítrio. Então percebi que por causa disso eu sou radical. Foi esse o termo que saiu, que mais realçou dessa reportagem do Expresso, que está ligada à SIC. A SIC também partilhou, a SIC Notícias também partilhou essa notícia. Falam que eu sou um protégé de Bolsonaro, mas nota-se que estão muito incomodados, porque eles dizem lá que eu tenho centenas de milhares de seguidores no meu canal, o que é verdade, e para se darem ao trabalho, um jornal terrível, péssimo, de propaganda pura e dura, de manipulação do pior que pode haver, para se dar ao trabalho de fazer uma peça tão grande e tão extensa sobre mim, a mim deixou-me contente. Significa que eu estou a incomodá-los ao ponto deles já não poderem ficar calados. Porque, por exemplo, quando eu fui detido em São Paulo, a 25 de fevereiro, eles ficaram caladinhos. Um português, um repórter cidadão que ia fazer uma reportagem, é retido no aeroporto, interrogado sobre crimes de opinião e opiniões políticas. E eles fingem que não se passa nada. Mas agora já fazem uma reportagem extensa sobre mim. Faz-me desconfiar. Olha, Sérgio, e olhando um pouco para essa situação, a verdade é que tu entrevistaste, creio que, o filho de Jair Bolsonaro, participaste numa mega manifestação com 1 milhão de pessoas. Exatamente. Em apoio de Jair Bolsonaro, mas quando chegastes a São Paulo, as notícias eram de que tu serias jornalista, e imediatamente a CCPJ avançou com um esclarecimento de que tu não serias jornalista, não é? Exatamente. O facto de eu chegar a São Paulo e ser retido no aeroporto com o passaporte tinha a ver com o facto de eu, 2 semanas antes, ter feito uma entrevista a Jair Bolsonaro, uma live para o meu canal aqui no YouTube, que bateu, eu creio que deve ter batido todos os recordes aqui em Portugal. Eu tinha 90 mil pessoas a assistir ao vivo. E nessa entrevista eu fiz perguntas a Bolsonaro que nenhum jornalista do sistema do Brasil faz. Falámos de tudo, desde o Lula, desde as fraudes, desde as vacinas, falámos tudo e mais alguma coisa. E isso teve uma grande repercussão lá no Brasil, enorme. E calhou que 15 dias depois eu fosse convidado para cobrir essa manifestação, que era um grito do povo. Não era uma manifestação de apoio a Bolsonaro, era um grito pela liberdade, porque o povo sente-se mesmo oprimido e sentia que precisava de liberdade. E eu fui fazer essa reportagem porque eu sabia que as televisões em Portugal iam fingir que não tinha acontecido nada, ou iam dizer que eram 10 mil quando estava lá 1 milhão na Avenida Paulista, etc. Portanto, eu já estava monitorizado pela Polícia Federal por causa dessa entrevista. E a CPCJ fez um esclarecimento, mas foi depois do esclarecimento. Porquê? Porque esse caso no Brasil teve um mediatismo tão grande que eu apareci em todas as televisões, em todos os jornais, fui convidado para estúdios de televisão para dar entrevistas umas atrás das outras. E a CPCJ, não, mas ele não é jornalista. A CPCJ, eles são uns atrasados mentais. Aqui, dito assim, não há outra maneira de dizer, porque eles esquecem-se que eu trabalhei para a Rádio Renascença. Eu fui correspondente oficial da Rádio Renascença em Timor-Leste, contratado pela Raquel Abcacis, pela Anabela Góis, na Rádio Renascença. Todas essas notícias estão no Google, estão registadas. Tenho os recibos verdes dos pagamentos. Ou seja, quando a Renascença orgulhosamente queria dizer ao país que tinha um correspondente, eu já era jornalista, que entrava em direto, apanhei eleições em Timor-Leste, presidenciais, legislativas, entrava em direto 30 em 30 minutos. Eles
eles orgulhosamente, e agora aqui ao telefone o nosso correspondente Sérgio Tavares. Sérgio, qual é o ambiente à boca das urnas e tal, tumba, pô. Aí já era jornalista. Depois da pandemia, não, ele nunca foi nosso jornalista. E a CPCJ são tão idiotas que esquecem-se que eu tenho os registros de tudo. Portanto, eles quiseram demarcar-se, mas só deram um tiro no pé, porque os registros estão na internet, qualquer pessoa pesquisa Xanana, Timor, Sérgio, aparece lá, entrevistas minhas a Xanana Guzmão. Portanto, foi mais uma prova de que eles realmente há ali qualquer coisa por trás, em que eles querem mesmo rotular quem tem uma narrativa diferente e uma visão diferente e pôr de lado. Houve um outro jovem, e já vamos falar de como é que iniciaste o teu projeto, e houve um outro jovem que era nosso convidado regular, o António Abreu, do Notícias Viriato, que a única coisa que ele queria era conseguir aquela de estagiário só para poder desenvolver a sua atividade. Ele fazia entrevistas a N pessoas, colaborava com o Diário das Beiras, creio eu, posso estar equivocado, e ainda assim a CPCJ não lhe deu sequer aquilo do estagiário, obviamente pressionado pela linha editorial legítima escolhida pelo António Abreu. E esta é, de alguma forma, a ponte para como é que nasce o teu projeto e de onde é que vêm as tuas escolhas para que temas abordar e que pessoas entrevistar. Exatamente, e o facto de eu não ter carteira de jornalista, porque a minha formação é da área de educação, sou professor, a minha formação base, para mim é uma proteção, porque eu assim não estou cingido às regras e às leis deste jornalismo com o qual eu não... Deontológico. Exatamente, que eu não me revejo. Isso é que os irrita também, porque eles não me podem apanhar de maneira nenhuma. Eu posso dizer o que eu bem quiser. Até o meu próprio canal chama-se Sérgio Tavares, ou seja, eu posso dizer o que me apetecer, entrevistar quem eu quiser. Estás ao abrigo da liberdade de expressão. Ninguém pode fazer nada. Isso é que os irrita tanto, ao ponto da SIC e o Expresso fazerem uma reportagem gigante ontem, ali com uma caricatura que eu parecia um bandido. Este projeto começou pelo facto de eu já ter tido essa experiência, então, como ex-correspondente da Rádio Renascença em Timor-Leste, onde eu também escrevi crónicas para o Correio da Manhã, fiz reportagens televisivas para a RTP Internacional em Timor-Leste, fui speaker desportivo no Sporting, nos grandes eventos nacionais, como a Corrida São Silvestre. Portanto, o à vontade com as câmaras, com os microfones, já tinha esse background todo, pronto. E na pandemia, mas estava quietinho, estava a fazer os meus eventos, os meus trabalhos como professor, etc. Mas na pandemia percebi que me estavam a enganar, a mim e a muitos milhões de pessoas. E pior, além de estar a enganar, estavam-nos a fazer mal fisicamente e psicologicamente. Estavam-nos a levar para um caminho que nos ia realmente fazer muito, muito mal. E a partir daí tive que reativar a minha veia jornalística para ir em busca do que é que estava a acontecer, porque nada me batia certo. Não havia uma coisa na pandemia que me batesse certo. Uma. Nem das máscaras, nem os testes, nem os confinamentos, nem o vírus, nem os chineses a cair. Nada me batia certo. Então, como é que tudo começou? Quando eu ouço que há um país na Europa que não fez nada, que não fechou ninguém em casa, que não usou máscaras, que era a Suécia. Pego no meu próprio dinheiro, em confinamento, e vou até à Suécia ver com os meus próprios olhos. Podes só repetir com o dinheiro de quem? Com o meu próprio dinheiro. Com o meu próprio dinheiro. Do meu próprio bolso, vou à Suécia. Eu quero ver com os meus olhos se realmente há um país que dizem que... Porque o Expresso, a SIC, as notícias todas aqui, a Visão, diziam que era uma estratégia suicida, que os suecos iam morrer todos, que eles iam... Tentaram descredibilizar, inclusive, não sei se o secretário de Estado ou o ministro da Saúde responsável... O próprio, o Anders Tegnell, que era o responsável máximo pela saúde. Então eu quis ir ver com os meus próprios olhos. Quando eu chego lá, e nós estávamos aqui em confinamento em Portugal, todos cheios, as pessoas tinham medo, as máscaras. Eu chego à Suécia, no Natal, era dezembro, toda a gente a fazer compras de Natal, não havia álcool gel à porta, não se via uma máscara, os bares abertos, as discotecas é que estavam fechadas. Eu acho que era só para não escandalizar, fechou-se as escolas, as discotecas. Mas as escolas abertas, tudo a funcionar, as pessoas... E eu assim, então, mas segundo as teorias catastróficas, esta gente tinha que estar a morrer toda, iam todos matar a avó, iam todos matar a tia, tinham que estar suecos na beira dos passeios mortos, porque isto aqui é o mega vírus que ia matar toda a gente. Resultado não, porque depois eu voltei 2 anos depois à Suécia para fazer as contas finais e a Suécia, sem nunca ter fechado ninguém, sem nunca ter usado máscaras, com uma taxa de vacinação muitíssimo mais baixa do que a nossa, foi 70 e tal % para nós que fomos um dos mais vacinados da Terra, acabaram com menos mortes Covid, e isso, as mortes Covid nem sequer são reais, porque sabemos que pessoas atropeladas com exatamente, e comidos e um leão comia-as e estava positivo e coisas, isso em África, pronto. E acabaram com muito menos mortes Covid, mas não têm mortes em excesso.
E Portugal e todos os países que tiveram essas restrições, essa vacinação, etc., estão como flagelo, e eu não vou esticar muito neste assunto, porque sabemos que o YouTube não gosta que a gente estique muito nesta conversa. Os números são bastante alarmantes. E a partir daí, então, começas essa caminhada. Mas em algum momento começas a alargar a temática porque começas, se calhar, a identificar que a comunicação social não está propriamente a olhar para os sítios corretos, é isso? Exatamente, foi precisamente a partir daí, porque os meus vídeos na Suécia ficaram virais, em Portugal e no Brasil, absolutamente virais, uma coisa doida, porque ninguém queria acreditar. Porquê? Nenhuma televisão se tinha dado ao trabalho de ir à Suécia. Então uma coisa que mexia com a vida das pessoas, com o emprego, com a saúde mental, com as crianças, e não iam ter que ir todas as televisões para a Suécia, tinham que ir todas! Então o que é que vocês estão a fazer? Está a funcionar? Exatamente. Não está? Não, abafavam, escondiam. E os meus vídeos ficaram mega virais e a partir daí ganhou-me uma visibilidade comecei a ter muitos milhares de seguidores, embora constantemente censurado, páginas deitadas abaixo, porque não se podia falar, não se podia questionar. Era a ciência unidirecional. E foi aí que eu percebi, então, mas as televisões próprias a porem notícias sobre a Suécia falsas, a dizer, não é assim, a Suécia vai ser suicida. E foi aí que eu percebi, as televisões estão manifestamente a esconder o que se passa na Suécia, as televisões estão a empurrar as pessoas para uma narrativa de medo daquele lado, e então comecei a entrevistar pessoas, desde médicos, desde em Portugal, no Brasil, no resto do mundo, e que traziam outras visões que faziam muito sentido e que mostravam outras possibilidades. E foi aí que o projeto começou a crescer e foi aí que eu até comecei a perceber que esta luta pela liberdade até tinha uma certa componente política, porque eu não percebia nada de política, de esquerda, de direita, eu sabia lá o que era a esquerda, a direita, nada. Mas comecei a perceber que nos Estados Unidos os conservadores de direita estavam a defender a liberdade, porque havia estados como a Flórida, como o Ron DeSantis. Exatamente, o DeSantis, etc., que não estavam a asfixiar as pessoas também. O Texas também. O Texas, exatamente, um bocadinho. E eu percebi que havia também aqui uma componente política, que era a esquerda toda a asfixiar a população, a amordaçá-la, a deixá-la submissa, a impor o medo, mas a direita não, a dar livre-arbítrio, a privilegiar a liberdade. A escolha. Exatamente. Foi aí que eu comecei a perceber, há aqui também qualquer coisa de política, portanto, pode haver aqui algo maior. A partir daí fui pesquisar e quanto mais entrevistava pessoas, comecei a perceber que já mexia com globalismo, já mexia com grupos Bilderberg, fóruns económicos mundiais, etc. O que me levou, este ano em janeiro, que eu estive no Fórum Económico Mundial, a fazer reportagens, entrevistei a escritora Cristina Jiménez, que é uma especialista no grupo Bilderberg, e tenho partilhado com o meu público todos esses conhecimentos dessas pessoas, que é para tentarmos perceber o que é que realmente se passa, porque isto afinal não é só a imprensa a querer enganar-nos, há algo por cima. Sabes que de alguma forma depois começaram a surgir frases feitas ou expressões mesmo para descredibilizar esse lado da história, como as famosas teorias da conspiração, como se nunca tivessem existido conspirações. Depois o rotular as pessoas como os chalupas, os negacionistas, sempre com rótulos de facto negativos. Mas quando tu, por exemplo, mencionas que existe uma agenda global e que de facto, existem forças supranacionais que querem impor a sua vontade ao abrigo daquilo que eles chamam de democracia e das escolhas das pessoas, as pessoas não acreditam. Mas, por exemplo, quando olhamos para a economia mundial e vemos 3 grandes empresas a controlar mais de 95% dos recursos mundiais, e menciono só a BlackRock e a Vanguard, Sim. Essa teoria da conspiração começa a ganhar, de facto, corpo. Sim, transformaram-se de teorias da conspiração para teorias da confirmação. Até na questão da pandemia, não houve uma teoria chamada da conspiração que não acabasse por se concretizar. Desde a origem do vírus, logo, que acabaram, até o próprio Fauci nos Estados Unidos, que agora está a responder criminalmente. Está a responder exatamente e a ser apertado. Desde a questão das máscaras, a questão do distanciamento, a questão dos confinamentos, a questão das vacinas, tudo. Não houve uma coisa que não se viesse a confirmar. E isso é que faz com que as pessoas agora comecem a acordar e a despertar, porque a dizer, espera aí, afinal, o que aqueles malucos diziam, isto está tudo a acontecer. Eu estou a sentir no meu próprio corpo aquilo que aqueles malucos avisaram. Mas a televisão não me tinha dito nada disto, a televisão tinha-me dito para eu fazer assim. E agora a minha vida está arruinada. Então, essas teorias
que eram da conspiração, transformaram-se em confirmação e tiveram o condão de despertar milhões de pessoas. Eu sou o exemplo disso. João Nuno, eu não estava nem aí antes de 2020. Eu vivia uma vida tranquila, vida louca. Eu era aquela pessoa que ao almoço via os canais de notícias, que fosse ele qual fosse, ao jantar, quando eu não tinha nada a fazer à tarde, era o canal de notícias que estava ligado e aquilo entrava-me pela cabeça a 100%. Eu acreditava no governo. Eu acreditava que eles queriam o nosso bem. Eu não estava nem aí. Só quando lias um jornal ou vias um determinado canal de televisão, jamais pensavas que estavam a mentir nem pensar. ou a adulterar nem pensar, era tudo para o meu bem, é para me informar, claro, e eu precisava de saber. Só que em 2020 foi tudo tão surreal, foi tudo tão mau, mas mesmo mau para as pessoas e para as crianças, foi até cruel, que me fez mesmo desconfiar e fez-me ir investigar. Não foi só a questão da Suécia, foi a questão de, por exemplo, em relação a esta história do bicho de 2020. Eu não uso, assim, eu sou contido nas palavras por causa do YouTube. A primeira coisa que eu fui fazer é ir pesquisar se morriam já de causas respiratórias. Foi aí que eu tive a primeira surpresa. Então morrem todos os anos 15 mil portugueses de pneumonias, de gripes, de doenças respiratórias. Portanto, e chegávamos a ter invernos em janeiro onde morriam às 500 pessoas por dia, 1000 pessoas por dia. Portanto, aquilo já acontecia. O caos nos hospitais já acontecia, etc, etc. Outra coisa que me fez desconfiar é que eles diziam que aquilo era tão mau, mas no início, Graça Freitas, António Costa, etc, andavam sempre em conferências de imprensa todos nas ruas. E nós em casa com medo de ir à varanda. E eu pensei, isto não me está a bater certo. Então, foi aí que me fez então depois ir à Suécia, fez-me ir pesquisar, fez-me ir entrevistar pessoas e nada bateu certo. E muito menos com esta história da inoculação. E tu achas que isso é uma das primeiras provas de que, de facto, há qualquer coisa de muito podre na comunicação social? Sem dúvida, sem dúvida. Foi aí que percebemos que eles servem uma agenda. Eles foram programados para fomentar um medo, uma submissão, uma obediência cega, completamente cega. E a partir daí começamos a desenrolar o novelo, sai da questão da pandemia e começamos a perceber as outras agendas todas. A agenda climática é a próxima, que eles estão agora a bater. Porque eu até já partilhei no meu canal um diretor da CNN em câmara oculta. O vídeo do James O'Keefe. Exatamente, exatamente. Em que ele pensava que estava no encontro para impressionar o seu date, ela a puxar por ele. Então, vocês agora vão prestar nas alterações climáticas? E ele, sim, porque o medo vence, o medo vende e o Covid já não está, as pessoas já não estão, portanto, as alterações climáticas são agora o próximo Covid. E o que é que nós temos visto? Tudo. Se chove mais é alterações climáticas, se está calor é alterações climáticas, se há um trovão é alterações climáticas, e para nos habituarmos agora mesmo, pronto. E sempre em comum os grandes líderes globalistas, os fantoches, os Macrons, o Carlos Moedas, o António Costa, o Justin Trudeau, o Lula, todos esses globalistas sempre com essa conversa, alterações climáticas. O Justin Trudeau, sinceramente, que era capaz de me tirar do sério, deve ser das poucas pessoas que eu felizmente não conheço, que era capaz de me retirar do meu cristianismo ativista para perder a cabeça. Exatamente. Bem, mas voltemos. Então, de facto, essas grandes agendas já estão programadas e são cíclicas. Por outro lado, Sérgio, isto faz com que projetos e propostas como as tuas devam ser olhadas como, de alguma forma, o outro lado da história, pelo menos para as pessoas parar para pensar. Tu não queres obrigar ninguém a acreditar naquilo que tu falas e do que os teus convidados falam. Nem pensar. O único objetivo que eu tenho é mostrar outras realidades, que é pegar as pessoas depois a contrabalançarem com o que ouvem nas televisões e com o que veem nas televisões e o que ouvem na realidade que eu mostro, que é para depois chegarem às suas próprias conclusões, tal como aconteceu comigo, ou seja, mostrar, porque as televisões só estão a mostrar mesmo um lado, uma única narrativa, seja da guerra, seja da questão climática, seja da pandemia, é sempre uma única narrativa. Então eu tento mostrar outras realidades. E o que eu digo é assim, eu já tive lives com convidados meus onde eu digo, se calhar a verdade nem está aqui, nem está ali, depois há de estar ali a meio. Normalmente ali até a meio. Assim. Nem é o que eu digo, nem é o que aquele diz, se calhar há de estar ali a meio. Mas não achas que tem sido fomentado um não diálogo entre as partes opostas? Completamente. Daí os rótulos. Quando tu chamas extremista alguém, xenófobo, negacionista, é logo para acabar logo ali o diálogo, que é como que diz, não, isto aqui não tem credibilidade nenhuma. Acabou. Foi uma das questões que eu fiz agora. Eu estive nos Estados Unidos com o Dr. Peter McCullough, com o Robert Malone, falámos disso. E eles disseram mesmo, é para acabar o diálogo, que é para descredibilizar quem vem
tentar contrariar essa narrativa dominante. Mas eles dizem que nós vivemos na Europa do diálogo. A Europa ainda é uma Europa que constrói pontes. É a mesma Europa que, por exemplo, quando foi do bicho, tinha Ursula von der Leyen a defender a vacinação obrigatória para cada um dos europeus, sem poderem sequer pestanejar, que defendeu passaportes sanitários. Ou é a mesma Europa que, assim que começa o conflito na Ucrânia, censurou as plataformas russas? Um lado, exatamente. A mesma Europa que, em vez de sentar à mesa os intervenientes da guerra, rejubilava, ainda ontem mostrei no meu canal imagens de Ursula von der Leyen a rejubilar com o envio de dinheiro e a bater palmas ao lado do Justin Trudeau. Estamos a mandar de milhões para a Ucrânia. Quando ela, a única coisa que tinha que dizer era, primeiro, nunca se rir, enquanto morria tanta gente, vamos sentar-nos à mesa, vamos arranjar um acordo, vamos impedir esta carnificina. Mas não, é uma Europa que alimenta guerras, é uma Europa que introduz ferramentas de controle, como aí vem com a questão da carteira digital, com a questão do euro digital, porque isso tudo traz água no bico e nós sabemos, e tínhamos aqui pano para mangas para falar. É uma Europa que introduz um certificado de vacinação que nunca certificou nada nem ninguém, que serviu para discriminar, para chantagear, para retirar emprego às pessoas, para retirar direitos. É uma Europa que amordaçou as pessoas e que as privou da liberdade por causa de algo que afinal não era o que pintavam, estou a falar do bicho. Portanto, esta Europa que é uma falsa liberdade. Olha, eu nos últimos programas tenho mencionado, de facto, um dos paradoxos da Europa que a mim dá-me vontade de rir, mas pronto, só por tristeza de ver o velho continente desta forma, que é, estamos em pleno europeu de futebol, tem como patrocinador oficial a BYD, Build Your Dreams, carros elétricos chineses, e, no entanto, esta Europa quer taxar até entre 38% a 45% os carros importados da China. Sim, essa questão dos carros elétricos também é outra. Isso tem a ver com a tal hipocrisia climática, com a tal questão. Há muito negócio por trás, desde as baterias do lítio, desde a agenda climática para se implementar ferramentas de controle, confinamentos climáticos, até o controle do CO2 dos humanos, para culpabilizar os humanos, demonizar os humanos. Isso é outro tema que eu, quando estive agora em Davos, fiz uma reportagem lá junto ao aeródromo, onde estavam lá os jatos privados daquela malta toda. Sim, porque eles não chegam de cavalo. Não vão de cavalo, nem a pé, nem coisa. Só aqueles jatinhos todos que lá estavam eram o equivalente a 350 mil carros a andar ininterruptamente durante uma semana. Portanto, a preocupação deles com o clima. E, de facto, essa é a hipocrisia. O facto de carros serem chineses e ainda por cima da elétricos é a hipocrisia. Ou seja, servem para patrocinar o europeu. Mas depois taxam-nos, digamos, numa luta aparentemente desigual, porque vamos ver quando a China reagir, 23% das vendas ou dos lucros da indústria automóvel europeia é o mercado chinês. Portanto, exatamente. Logo veremos o que é que vai acontecer. Por outro lado, também, uma outra situação que também nos parece estranha é que a mesma Europa que nos pede para amar a Ucrânia não nos quer deixar amar o nosso próprio país, sendo uma Europa que quer adormecer os nacionalismos. Sem dúvida. E aí essa é outra coisa que me incomoda nesta Comissão Europeia, nesta Europa, que é, eles estão mesmo a fomentar este caos social que está a haver aqui por toda a Europa, com esta imigração desregulada, com esta perversão de ideologias de género, com esta imoralidade toda. Porque nós vemos países como a França, onde uma pessoa anda nas ruas e já não se sente aquilo não é França. Para não falar do caos social, dos guetos, da violência. No Ano Novo eles queimam milhares de carros, aquilo está terrível. A Bélgica, onde até perde a sua identidade até nacional e cristã, porque a Bélgica já chamou Belgistão, é um país que há cidades como Antuérpia, onde os belgas já são a minoria. Isso não podia acontecer, nada contra muçulmanos, nada contra as outras, mas tem que haver um equilíbrio, tem que haver maioria da identidade nacional, como aqui em Portugal, que já vemos Lisboa, Porto e zonas completamente descaracterizadas, e nada contra as pessoas não têm culpa de irem em busca de melhores condições de vida, mas tem que haver equilíbrio, não se podem eliminar as lojinhas tradicionais todas do Porto, as barbearias tradicionais, as lojinhas, para depois agora ser tudo lojas de telemóveis do Bangladesh. Não se pode essas coisas. É para não dizer que está intimamente ligado à criminalidade, embora o Governo tente tirar areia para os olhos a dizer que não, porque esconde as nacionalidades dos criminosos de propósito, para não haver essa correlação. Mas
está-se a criar um caos social com uma imigração completamente desregulada e, pior, patrocinada por ONGs com o dedo de Jorge Soros. Todos esses imigrantes que vêm são todos homens em idade de militar, todos, é tudo muito estranho. Quem é que os patrocina, para onde é que eles vêm, qual é o objetivo? E é uma Europa que parece que está-se a borrifar para o equilíbrio, para a soberania, para a identidade dos países e que está a continuar a fomentar isso tudo, para não falar da questão da ideologia de género, esta perversão toda que nós vemos no Eurovisão, nos artistas. Mas já estamos a ver alguns países europeus ou da Europa a retroceder e noutros aspectos também, como por exemplo na digitalização. A Suécia é um deles, tanto na questão da ideologia de género como na digitalização. A Inglaterra também já proibiu algumas dessas cirurgias a partir de determinadas idades. Tu crês que, olhando de alguma forma para os resultados das eleições, tu queres que há um despertar das pessoas para isso? Ou seja, que as pessoas, mesmo que não concordem em toda a proposta política de certos partidos, há itens que as pessoas dizem, não, eu vou votar neles por causa disto? Sim, sem dúvida. Houve aqui um grande despertar e as pessoas viraram-se para um lado político porque perceberam que estavam mesmo a ser atacadas. Há pessoas que nem sequer percebem o que é esquerda, o que é direita, mas sentiram esse ataque, por exemplo, na sua família, nos seus filhos. O quê? Drag queens ao pé a contar histórias infantis a bebés? O quê? Livros infantis a promover a sexualização precoce? O quê? Livros a promover o lobby LGBT? Isto não. O quê? Séries da Netflix? Os pais. Esse foi um grande tiro no pé, porque o que é que aconteceu? Com a história do Covid, criou-se aqui uma janela de oportunidade em que estes grandes globalistas, estes senhores do grupo Bilderberg, Fórum Económico Mundial, Rockefellers, perceberam que a população aceitava tudo cegamente, era submissa, era fraca e que aceitava tudo o que lhes fizessem. Então quiseram aproveitar e impor logo outras agendas, nomeadamente a ideologia de género para a destruição da família, e tudo isto tudo isto vai culminar com a redução populacional, tudo, porque somos 9 milhões e é preciso reduzir. Pronto. 9 mil milhões. Exatamente, 9 mil milhões. 9 bilhões, ou 9 bilhões. Quiseram aproveitar essa janela de oportunidade para implementar imensas agendas, desde a guerra, desde a questão climática, a ideologia de género. E foi aí que deram o tiro no pé, porque quiseram tudo tão rápido que até o comum cidadão que esteja aliado destas questões mais globalistas percebeu que há aqui qualquer coisa que não bate certo. A televisão está a dizer isto, mas isto não bate certo, isto não me faz sentido. A televisão está a dizer que a imigração é boa, mas eu estou a ver que isto não me está a fazer bem aqui, que está a trazer mais violência. A televisão está a promover aqui jovens agora na Eurovisão à mudança de sexo, mas isso vai castrá-los irreversivelmente para sempre na vida deles. Portanto, atacaram pilares importantíssimos, a própria a fé, com esta questão toda desta invasão muçulmana que eles têm 7, 8 filhos e os cristãos têm 1, 2, pronto. Ou seja, as pessoas perceberam que algo de errado se passa e foi aí que despertaram. E à medida que despertam, procuram coisas alternativas para se informar, porque percebem que da televisão está a haver algo que lhes estava a mentir. E é aí que entram os canais alternativos. Ou seja, foi o facto de mexerem com assuntos que são realmente... a pandemia mexeu com a nossa vida diretamente. Todas as áreas. Todas as áreas e com as crianças. Eu creio que nós os dois estamos aqui, não tivemos que passar eventualmente o que alguns passaram, com felizmente. A perda de seus entes queridos e nem sequer poder despedirem-se convenientemente deles, por exemplo. Sim, mas logo aí sofremos muito. Mas agora as pessoas começam a sentir esse ataque na própria família e na própria vida, com esta história da imigração, com esta história das guerras, das sanções, com esta privação de direitos, em que de um dia para o outro... A Europa está mais pobre. Está mais pobre, está arrasada, está a ver os seus direitos a serem violados assim à luz do dia. E as pessoas começam a perceber, não, há aqui qualquer coisa que realmente não bate certo. E procuram outras alternativas e procuram outros partidos. Por isso é que nós vimos aqui em Portugal o Chega, que teve uma campanha eleitoral, uma campanha mediática completamente a atacarem-nos, a baterem, xenófobos, racistas, extrema-direita, do piorio, e eles conseguiram ter uma votação inacreditável, mais de 1 milhão, passaram de 12 para 50 deputados. Vemos o crescimento do Vox em Espanha, vemos agora o que está a acontecer em França, com o partido de Le Pen, vemos em toda a Europa. Vamos ver esta semana como é que é o keep do Nigel Farage. Exatamente, o próprio Nigel Farage em Inglaterra. E as pessoas estão-se agora, como estão a perceber que há qualquer coisa que
está errado, estão-se a virar, mesmo que não percebam de política, estão-se a virar para quem lhes aparece como uma solução contra estas agendas nefastas. Eventualmente correndo o risco de muitas vezes escolhermos alguns líderes messiânicos que depois que não são propriamente exatamente aquilo que nós esperamos. Lobos em pele de cordeiro. Mas aí é onde nós temos que responsabilizar a comunicação social. Porque, de facto, e vou usar mais uma frase que acho que é sintomática e descreve isto, aquele que seria o quarto poder está deitado no quarto com o poder. Completamente. E, por exemplo, vamos a uma questão. Há anos que muitas pessoas identificam determinados comportamentos do Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, sim. uma das maiores potências nucleares, e alguém que pode determinar o início de uma guerra nuclear ou a retaliação, um ataque nuclear, com determinados comportamentos que não são de facto adequados. Nos últimos anos tem havido um claro declínio cognitivo. Completo. Nunca a comunicação social se preocupou com isso. Agora, à beira das eleições, as grandes plataformas, até os grandes apoiantes democratas, como a CNN, MSNBC, Time, tudo isto, estão preocupados com isto. O que é que isto pode fazer prever e o que é que isto demonstra da falta de espinha dorsal, digamos, da comunicação social, que isto em tempos não era para noticiar e agora é. É uma pouca vergonha, porque eles agora só o fazem porque agora já não dá mesmo para disfarçar. Aconteceu o mesmo com a Covid, aconteceu o mesmo com a história das vacinas, que tiveram que falar sobre situações que estão a acontecer, porque já não dá para disfarçar. Mas eles tentaram até à última abafar e calar, eles tentam sempre. Só que agora este último debate foi tão escandaloso que era impossível esconder mais. Então eles tiveram agora que dar o braço a torcer e tiveram que mostrar. O que mostra mesmo que eles têm ordens para seguir uma agenda, um caminho. Não só as televisões como as redes sociais. Nós vimos o Twitter Files, o que eles fizeram nas eleições, e está tudo documentado, em que eles empurravam as pessoas para um sentido de voto, enalteciam um lado político e o outro não só perseguiam, como censuravam, apagavam contas, completamente o tabuleiro, completamente... E criaram aquela invenção da interferência russa para ajudar a campanha de Trump. Exatamente. Depois, afinal, provou-se que não era assim. Com os tais fact-checkers que são pagos também por esses grandes globalistas todos, George Soros, etc. e afins, para censurarem sempre a um lado, como fizeram na pandemia, como fizeram nas eleições. E as televisões fazem isso, mas assim à cara podre, assim à luz do dia. Tu basta ver os comentadores, tu ligas a SIC, os comentadores escolhidos a dedo, mas ali propaganda governamental, pau, mas tu ouves aquela gente... E não há de facto o contraditório, não é? Não há, e quando o contraditório morreu logo no início. Ou metem de vez em quando ali só para parecer para não ser muito escandaloso, mas aquilo é... Mas se quisessem o contraditório de facto, por exemplo, em relação ao conflito da Ucrânia, alguém que é nosso convidado aqui regular, começou a participar e de repente parou, como o Alexandre Guerreiro, que dá a visão dos acontecimentos do lado e com conhecimento russo, de causa. E, no entanto, rapidamente também foi saneado de aparecer nos grandes canais. Sim, eu já tive a oportunidade de o entrevistar e de aprender também muito com ele, que ele, de facto, ele percebe muito dessa área da geopolítica e tudo mais. E quem diz ele, diz outros generais, como o general Agostinho e vários outros que... mas quando mexe nas audiências, eles aí já não se importam. Aí já vão buscá-los, porque às vezes dá canal metê-lo... Mas lá está, é a espinha dorsal da comunicação social. Exatamente. É a espinha dorsal da atual comunicação social. Olha, Sérgio, e deixa-me só dizer uma coisa. Porque também nós aqui gostamos que as pessoas pensem lá em casa e tomem as suas próprias decisões. Será que ainda alguém acredita que Joe Biden é o líder dos Estados Unidos? Ou seja, que é alguém que tem os códigos de ativação nuclear? Não, mas aliás, o Joe Biden nem consegue subir as escadas sozinho, tem que ir empurrá-lo assim, ajudar a descer. Aliás, no final do debate teve que ir a esposa buscá-lo, às vezes tem que lhe dar uma chapada para ele olhar para o sítio certo, ele tem um auricularzinho no ouvido onde ouve o que é que tem que dizer, e esse novo já houve nas outras eleições, se soube disso. Lembras-te daquele cartão, também a foto do cartão onde dizia o que é que ele devia fazer. Exatamente. Portanto, ele há muito tempo que não decide nada, mas não só ele, como outros. Lula da Silva no Brasil, Macron, Justin Trudeau, Pedro Sánchez, o António Costa aqui em Portugal, todos eles servem outros senhores, eles são meros fantochezinhos que se tiverem que ser eliminados eles são
pecinhas no tabuleiro, são todos fantochezinhos aqui de um jogo global que muito mais amplo, e Joe Biden é uma das peças principais, mas que lhe está a correr muito mal. Está a correr muito mal. E eu estou convicto que o Donald Trump vai ganhar. Porquê? Por causa daquilo que eu disse há pouco. Agora não temos um Twitter a fazer jogo sujo. E isso vai fazer muita diferença. As redes sociais. Porque o efeito do Elon Musk fez com que a própria Meta e o próprio Google fossem mais suaves agora na censura. Muito mais. Eu noto uma diferença. Há coisas que eu agora posto no Instagram e no Facebook que era impensável há um ano atrás. E por falar em Twitter, tu sabes a história do Twitter? Do antigo CEO? Então tens que ver. Eu depois mando-te o link para veres como é que uma pessoa daquelas podia ser isenta e estar à frente de uma qualquer plataforma que fosse isenta. Quando aquilo que ele fez foi único e exclusivamente trair o melhor amigo dele, que tinha sido aquele que tinha tido a ideia para o Twitter. E abafaram o escândalo do laptop do filho do Biden, abafaram todos os escândalos. Com fotografias, com ele com prostitutas, com ele a consumir droga, com ele a correr nu nos corredores dos hotéis, os próprios telefonemas a peritos de arte ucranianos para comprar a arte do Hunter Biden, e lá está. Tudo isto que seriam histórias absolutamente tinham que abrir telejornais, abafados. Tumba. Mas é isso que fez com que canais como o meu... Como é que eu tenho 500 mil pessoas a seguir no Instagram? Porque as pessoas realmente estão sedentas de saber de saber outras coisas. E a questão do Brasil, que foi também muito que me catapultou até para este mediatismo todo, foi porque no Brasil... ainda é pior. A imprensa lá ainda é pior. É má também, mas ainda é pior. Aqui é má, mas lá ainda é pior. Porque lá, além da imprensa, há um poder judicial que pensa que governa naquele país, que é o Supremo Tribunal Federal, que soltou o Lula propositadamente para fazer frente ao Bolsonaro, porque não havia mais ninguém capaz de o vencer, porque o Bolsonaro é o presidente mais amado, foi o presidente mais amado da história do Brasil. Mesmo agora que ele não é presidente, ele sai à rua e são aos milhões. E eu senti isso na Paulista com 1 milhão de pessoas. E então, quando eu fui ao Brasil mostrar que um povo inteiro ao lado de um homem que estava a ser injustiçado, que foi tornado inelegível injustamente, as pessoas percebem, peraí, está aqui a ver um repórter europeu que está a mostrar na Europa aquilo que as televisões escondem, porque as televisões aqui em Portugal não mostravam nada. Bolsonaro, sempre com aquele ar carrancudo, Donald Trump, sempre genocidas, pronto. E isso é que faz com que então as pessoas cada vez se agarrem mais a canais como os nossos, que mostram outras realidades. E eu, felizmente, tive a oportunidade ainda por cima de conhecer pessoas muito importantes, o próprio André Ventura, o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, etc. E perceber que são gente que pelo menos oferecem esperança às pessoas. Pelo menos. E pelo menos defendem a liberdade. Pelo menos têm um discurso de liberdade. Isso para mim, neste momento, chega-me. Porque estamos tão desesperados com o ataque que está a haver à humanidade e às nossas filhas, aos nossos filhos, ao nosso futuro, que quem aparecer com um discurso de liberdade, a mim já quase que me chega. Do tal é o desespero do que nos está a passar. Olha, mas recentemente, agora com este novo governo português, há 2 momentos que eu acho hilariantes do nosso atual Primeiro-Ministro. Primeiro, disponibilizou-se a dar dinheiro à comunicação social para salvar a comunicação social. E depois ficou muito triste com a censura russa a 3 meios de comunicação ou 4 nacionais. Não sei se ele se lembra de que censurámos nós, e estão ainda nas plataformas, nos operadores de televisão, os canais vazios de imagem russos. Do RT, etc. Mas isso, o comprar a comunicação social faz parte. Isso aí é a primeira coisa que eles têm que fazer. O António Costa também era aos 15 milhões, porque tendo a comunicação social do teu lado, tu não tens oposição, faz o que quiseres, consegues manipular. Só que a comunicação social está completamente em descrédito. As pessoas deixaram eu nem sei quanto mais tempo as televisões vão durar, sinceramente, porque as pessoas estão a deixar mesmo de acreditar. As gerações mais velhas ainda engolem a treta, mas os mais novos mesmo... Eu falo com muita gente nas ruas, nas entrevistas, dizem... Cada vez menos. Cada vez menos. Tu vês os comentários nas redes sociais da SIC, da TV e da CNN, é toda a gente a bater-lhes, a dizer vocês são uns mentirosos, vocês são propaganda, tinham que acabar, jornalistas... Mas Sérgio, diz-me uma coisa, não achas que também num mundo de redes sociais, onde o conteúdo mais visto é conteúdo de tempo curto,
corremos o risco de eventualmente acharmos que sabemos alguma coisa e não sabemos mesmo. Sim. Não achas que a própria audiência, o próprio cidadão tem que se educar naquilo que é saber e ler notícias? Tem que saber interpretar, tem que saber procurar por ele próprio, tem que saber pesquisar, porque obviamente vai haver imensa desinformação, como é óbvio, e como em tudo. Agora, mas eu acho que maior desinformação do que aquela que vem da televisão é impossível neste momento haver, porque foi feita a uma escala planetária, foi mesmo uma coisa orquestrada completamente, foi tudo ali ao pormenor, desde as redes sociais, as televisões, todas. E, portanto, a grande desinformação vem de lá. Agora, obviamente, as pessoas têm que começar a... Se percebem que estão a ser enganadas pelo mainstream, têm que ir por elas próprias também procurar outras formas de pesquisa, porque o próprio algoritmo do Google está feito para, nas primeiras pesquisas lá em cima, só aparecer o que lhes interessa. Eu vi vídeos do Fórum Económico Mundial onde uma das senhoras lá do Google, do Fórum Económico, estava a dizer: eu fiquei escandalizada, então a gente mete alterações climáticas e a primeira coisa que aparece lá em cima é desinformação. Não. Exatamente. Agora só aparece lá em cima o que nós queremos que as pessoas vejam logo. Exatamente. Portanto, eu vi esse vídeo. Nós somos manipulados a 1000%. Eles condicionam-nos até a forma de vestir, de comer. Não achas que surpreende é já a falta de vergonha? Eles dizerem-no a micro aberto. É às claras, que foi como o John Kerry, quando eu estive com o Rebel News lá em Davos e confrontámos o John Kerry e disse: então, mas você defende aí a questão climática e você vem de jato privado. E ele não tinha resposta, só começou a falar mal e a chamar asneiras e não sei o quê. Portanto, John Kerry, que foi candidato à presidência. Exatamente, americana. E que é um guru climático e que agora enriqueceu, está milionário com esta questão climática, tal como o Al Gore. E não só, ele também casou-se com a Teresa Heinz, que é luso-descendente e tinha herdado parte do Heinz Ketchup. Da fortuna, exatamente. Mas é na onda do Al Gore, é outro na onda do Al Gore que ficaram milionários com esta questão climática e agora percorrem o mundo em palestras. Foi os mesmos que em 2009 disseram que o Ártico, passado 5 anos, não ia ter gelo no verão, e isso nunca aconteceu. Essas declarações ficaram até célebres. Mas depois vai para lá de jato privado e não tem resposta. Portanto, esta gente, eles não têm mesmo... Eles não têm pouca... Aliás, o António Costa, o nosso primeiro-ministro, é a personificação da falta de vergonha. A Marta Temido, que destruiu o nosso SNS, destruiu-nos, mandou adiar milhões de consultas, de exames, de rastreios, provocou uma mortandade que estamos agora a sofrer e foi eleita em primeiro lugar para o Parlamento Europeu. E é preciso as pessoas terem em conta, por exemplo, que 1 ou 2 semanas de atraso numa consulta oncológica ou na detecção é fatal. Pode ser eventualmente fatal. Sérgio, esta tua proposta é para continuas ciente de que, apesar das adversidades, a tua proposta e os temas que tu colocas para a tua audiência são importantes? Cada vez mais, não só isto vai aumentar, como cada vez vai crescer mais. E está a crescer a uma dimensão que eu próprio não esperava, ao ponto de eu agora já ter um estúdio onde às quartas-feiras faço um podcast, já tenho uma grelha com entrevistas nacionais e internacionais às quintas-feiras. Só para teres ideia, esta quinta-feira vou ter a entrevista exclusiva com Robert Malone, feita em Washington. Tal como tive na semana passada com o Ricardo Felício, que é um climatologista de renome e que desmontámos esta treta climática toda. Já tenho correspondente no Brasil, no Rio de Janeiro, do canal Seja Tavares, e a minha ideia é ter também em São Paulo, em Brasília, em Roma, em Espanha, em Portugal. Portanto, eu quero que este canal cresça muito, muito, muito para trazer outra visão às pessoas, como aconteceu este ano quando foi a revolta dos agricultores, onde as televisões durante meses fingiram que não se passava nada e estava todo um continente em convulsão. E eu andei... Alemanha, Holanda, Alemanha, França, Itália, Espanha, Bélgica... E não era uma coisa qualquer, era atirar estrume para dentro de... Fecharem câmaras municipais inteiras e cercarem cidades inteiras. E eu lá no meio a mostrar isso, e foi preciso eu ir lá a mostrar ao vivo para as televisões começarem a falar. E no Brasil, então, ninguém sabia de nada. Eu tive jornalistas no Brasil conceituados, como Alexandre Garcia, a dizer: é preciso eu ver o Sérgio Tavares para saber o que é que se passa na Europa. Esta comunicação social é uma vergonha que esconde deliberadamente. Porquê? Porque o ataque à agricultura também faz parte dessa... É mais outro componente dessa agenda. E, portanto, eu neste momento tenho uma responsabilidade muito grande de ter muitos milhares de pessoas que veem no meu canal uma fonte alternativa de conhecimento, de outros temas. Ou pelo menos do outro lado. Do outro lado que é abafado, exatamente. Da notícia,
para que a pessoa, obviamente, dentro daquela que é a tua grande defesa da liberdade, não é? A pessoa possa escolher onde se situa. Sérgio, olha, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Os 50 minutos esgotaram-se. Parecem 5 minutos. Também fica, é bom sinal, não é? Fica exatamente. aqui o desafio para uma próxima oportunidade e uma próxima entrevista. Muito obrigado, sim. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Fica também para si o convite para procurar no YouTube o canal do Sérgio Tavares, subscrever ao mesmo tempo que subscreve o nosso, se faz favor. Resta-me agradecer-lhe, desejar-lhe uma ótima noite e relembrar que amanhã estamos de volta para mais um programa. Boa noite.